Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, começando nosso primeiro podcast, somos escolhidos, eu sou o pastor David Neves e hoje a gente tem um convidado especial conosco, Samuel Henrique Nogales. Olha, eu vou falar pra você, não foi... A gente tá tentando montar esse primeiro episódio já faz um tempo, era pra ter acontecido semana passada, mas aconteceu os imprevistos, não deu certo, então hoje tá sendo tudo muito novo. Tanto pro Samuel, que eu acho que ele nunca participou de um podcast, tanto pra gente, que a gente nunca apresentou também, mas a gente tá sob a direção de Deus e eu tenho certeza que vai dar tudo certo e eu sei que vocês vão curtir. Então, nosso convidado, Samuel Henrique, se apresenta pra gente. Olá pessoal, tudo bem? Fico muito feliz em estar aqui no podcast juntamente com meu amigo pastor David Neves, meu amigo diácono Felipe Ferreira. Realmente é a primeira vez que eu participo do podcast, estou muito feliz com isso. Eu creio que Deus vai operar no nosso meio e a gente vai ter bastante dinâmica aqui. Vai ser bem isso. Cara, uma coisa que eu sempre, quando eu assisti uns podcasts, eu falava, o dia que eu começar a fazer um podcast, de cara eu já quero começar fazendo uma pergunta básica pra vocês. Bora. Como foi a sua vida antes de você conhecer a Cristo, antes de você iniciar o seu chamado? Como que foi? Eu sei um pouco da sua história, nós cresceu junto, mas fala um pouquinho pro povo, como é que foi? Quem era o Samuel antes de Cristo? Antes de Jesus. Antes de Jesus. Meu pai amado, começou. O Samuel antes de conhecer Jesus, o Samuel antes da sua conversão, eu posso sim dizer que era um Samuel muito complicado, não somente na parte de dar trabalho, às vezes nas escolas, nas ruas, mas o Samuel antes de conhecer a Jesus, ele era um Samuel muito perturbado, principalmente na sua área mental. A parte da minha área mental era muito perturbada com relação a relacionamento, com relação à amizade, porque eu tinha um grande problema que eu depositava muito a minha confiança nas pessoas, né? Principalmente, vamos dar um exemplo, se eu marcasse alguma coisa com alguém 7 horas da noite, e se alguém não chegasse, eu já ficava com minha mente perturbada, como se essa pessoa, esqueceu de mim, e aí, agora o que vai ser? Mas isso daí era um trauma? Era tipo um trauma que você tinha? Não, eu acredito que não chega a ser um trauma, eu acredito que, da minha parte, eu acho que era eu mesmo. Era de você mesmo. Eu acho que acaba sendo algum problema nas emoções. Eu acho que eu não sabia lidar com o meu emocional. E quando eu entrei para Cristo, eu entrei para Jesus, eu até louvo a Deus pela pessoa que me levou para a igreja, que foi o Paulinho da Coca. Se tiver, e com certeza ele vai ver esse vídeo. Paulo, louvo a Deus pela sua vida. Tá bom? Ele foi um ponto de precisão da minha vida, né? Tanto é que eu me lembro que quando eu comecei a ir para a igreja, eu tomava muito remédio depressivo, tomava remédio para a cabeça, tomava remédio para se controlar, né? Ao ponto que eu era muito doido. Eu brigava por causa de qualquer coisa, ficava nervoso, estressado, passava mal, ao ponto de, você sabe, acho que o David não sabe ainda, ao ponto de eu ter 2 começos de infarto. Eu parava numa sala do hospital, ficava 9 horas na sala de emergência por conta de nervosismo. Esse é o Samuel, vamos se dizer, do Antigo Testamento, né? Esse é o Samuel antes de conhecer a Jesus. E aí eu me lembro que uma vez o Paulo falou assim, você está tomando esse remédio para quê? Você não precisa disso aí não, rapaz. Jesus vai te limpar e vai limpar em nome de Jesus. E foi aí que ele foi orando pela minha vida, trabalhando comigo, e hoje eu sou o que Deus me transformou. Inclusive, algo que a gente tem tempo, que eu queria que você contasse, eu e Samuel, a gente cresceu junto. E, cara, o que a gente já aprontou não tá escrito, cara. E quem diria, cara, que hoje a gente estaria exercendo o ministério? Quem diria que hoje a gente estaria vivendo uma vida para Cristo mesmo? Porque quem olhasse pra gente no passado, não só pra mim, pra você, mas como pro pastor David também, que a gente também se conhece já faz muito tempo, mas quem olhava pra gente lá atrás, eu acho que nunca imaginaria
que a gente hoje estaria vivendo esse direcionamento debaixo da graça de Deus. Porque, ô Pastor David, o que eu e esse cara e o irmão dele já aprontou, não tá escrito. Não tá. Olha, Tenho certeza que não. cara, eu acho que nem convém falar muito, rapaz. Eu me lembro, posso contar um? Pode contar, fica na liberdade. Eu fico meio acanhado de falar, que eu não sei se vai constranger o varão, mas Não, pode falar. dá lugar na terra e conta pra gente aí que... Problema. Eu me lembro uma fase da vida que a gente pulou o muro da escola, eu e ele, meu irmão, pra roubar manga. Você lembra disso? Nossa, quem Meu nunca fez Deus. isso que atira a primeira pedra quando era mais E pequeno? parece que a manga que você pega dos outros é mais gostosa do que você compra no mercado. Isso aí que o diabo quer passar pra gente. Exatamente. Rapaz. Aí O proibido, né? O fruto proibido. Pulamos a cerca, não era nem muro, era cerca. A cerca Alambrado. tinha... Não era o José Augusto, não. Eu, José, Era ali próximo. Pulamos a manga do José Augusto pra roubar a manga. Aí a dona de lá falou assim, olha, se eu pegar vocês aqui de novo, eu vou correr através de vocês. Nossa, só pega uma véia. eu Assim, lembro desse dia. Não era tão nova, mas... Vocês julgaram. Peraí, vocês julgaram o livro pela capa. Tudo pra cá. Varão, beleza. Aí, no dia seguinte, vai lá, Pedro, Thiago e João roubar manga de novo. Aí, nós entramos pela cerquinha normal e estamos lá pegando manga. Daqui a pouco, meu amigo, essa véia me aparece na porta com uma panela de pressão na mão. Lembra? Ela joga a panela de pressão na nossa direção. Sai todo mundo correndo. Esse aqui, o Felipe, pula o alambrado de mais ou menos um metro de altura. Eu não sei como é que ele pulou naquela época. Eu era pequenininho, cara. Rapaz, magrelinho, parecia um filhotinho de rato. Eu e o Matheus, meu irmão, a gente virou pra direita, o Felipe virou pra esquerda sozinho. Eu acho que a velha percebeu que ele era menorzinho, ela correu atrás do Felipe, cara. E aí a gente se encontrou do outro lado da quadra, do nada a velha aparece de novo, sai todo mundo correndo Como de que é o novo. nome dela? Não faço a mínima ideia. Mas foi um negócio muito... Eu falo assim que eu nem lembro da aparência dela, assim. Eu sei que teve essa história, mas se eu ver hoje na rua, eu acho que eu não vou saber reconhecer. Deixa eu perguntar pra você. Pode falar. Antes de você servir a Jesus, você chegou a experimentar algum tipo de droga? Não, nunca usei Não? droga. Eu já... Mais grave, assim, o que você aprontava? Mais grave, assim. Cara, de verdade mesmo. É. No Neves. Nossa, eu falei. Você foi pro assalto? Ô, Jesus, me perdoa, pai. Eu sei que você já me perdoou. Eu já paguei o preço por isso. Bebe um refri aqui, ó. Não, eu nunca usei droga, nunca bebi, nunca fumei. Na verdade, essa nunca foi a minha índole, né? Eu já cheguei a experimentar uma vez o gosto da cerveja. Não gostei. Foi, tipo, horrível. Não gostei mesmo. E tipo assim, eu me lembro... Tá aqui a boação do... Vamos lá. Eu me lembro que quando eu experimentei uma vez a cerveja, foi uma das piores coisas que eu já bebi na minha vida. Porque, tipo assim, eu não gostei do gosto da coisa. Não é aquele negócio assim, mas por quê? Você não gosta de cerveja? Não, eu não gostei do gosto mesmo. Já me experimentaram o cigarro, mas no meu caso, eu não gosto nem do cheiro da fumaça. Então, foi um negócio que eu não consegui me adaptar, no caso. Tem gente que bebe cerveja com álcool. Sem álcool. Cerveja sem álcool. Eu, particularmente, não julgo, mas também eu não gosto. Mas você é crente, bebe pelo menos uma cerveja sem álcool. Agora, isso aí é um ponto de precisão, né? Pra você tomar com álcool. Sim. Então, assim, a respeito da cerveja, eu entendo assim também. São caminhos ali que você favorece, querendo ou não, a outras portas se abrirem, né? Uhum. A gente tem, por exemplo, aquele mapeamento espiritual, que é um seminário que a gente costuma fazer, onde a gente aborda isso aí. Mas a gente também, no meio da caminhada, vê algumas coisas absurdas, né? Tipo assim, umas coisas absurdas que a gente fala, não, isso aí não é postura de um crente. Você já presenciou isso já, né? Assim, tipo, no meio, vamos dizer assim, no ciclo assim, onde você costuma sempre estar? Como assim você fala? Por exemplo, uma situação ali,
a respeito aí, por exemplo, quando você citou da cerveja sem álcool, que hoje em dia é comum, né? A Bíblia não condena a gente a tomar algo, mas também, né, a gente não vai ficar dando brecha pro diabo. Eu digo assim, você já presenciou algo incomum que, querendo ou não, Pessoas, talvez, dentro de um ministério, é isso que quer dizer, né? te escandalizou. Tipo assim, uma pessoa que você conhece, não precisa citar nomes, Isso. mas que talvez você conheceu, que tá na igreja, tá talvez atrás de um púlpito, tá atrás de uma direção, mas que faça algo Nesse sentido, sabe? Mas que obrigou você a tomar, eu ia concluir dessa forma, que obrigou você a tomar uma postura mais áspera a respeito daquilo. Por exemplo, corrigir o irmão. Assim como Paulo fez com Pedro. Quando sabe? Pedro estava sentando com os gentios, Exatamente. quando a galera de Israel chegou, aí Pedro tentou dissimular. Aí Paulo fala, por que você, sendo um judeu, exige que os gentios vivam como judeu, sendo que antes deles estarem aqui, você entendeu, né? Entendi. Se você é isso aí. Resumindo, é isso aí. Eu entendi. Eu já presenciei, sim, o caso, mas não no fato de eu chegar a repreender a pessoa. Sim. Eu já vi, não sei se a pergunta vai se encaixar na minha resposta, mas eu já presenciei clientes que bebem cerveja, no caso, sem álcool, mas eu também já vi cliente que bebe cerveja com álcool, né? Outros bebem até coisa até mais forte, outros fumam e tal. Aí acontece aquele negócio, que é um crente que está bebendo cerveja, mas suponhamos que ele ainda está no processo de libertação. Peraí, a gente tem que até que entender, porque primeiro ele está num processo, né? É aí que entra aquela pergunta, quanto tempo você está de crente, quanto tempo você está de ministério, está trabalhando nisso aí? Há quanto tempo? Faz algumas semanas. Então beleza, então ele continua trabalhando. Uma hora ou outra, a pessoa vai parar. O Espírito Santo vai tocar, a vontade não vai vir mais. Agora, o que eu não acho correto é a pessoa que antes de vir para Jesus, a pessoa beber cerveja, no caso, e a pessoa, ela se embriagar com a cerveja mesmo, ela tem um problema com cerveja, e ela vem para Jesus, e aí passa alguns dias e ela torna a beber a cerveja, porém sem álcool. Isso eu não acho legal, porque se Deus ele já te tirou de um lugar ou de uma bebida que não te faz bem, para você beber a cerveja sem álcool e lembrar dar com álcool, é simples. Na minha opinião, eu acho que ela não convém, né? Não convém abrir essa brecha. Né? Teve só uma vez que eu tive que repreender uma pessoa só, mas aí no caso já entrou algo espiritual. Uma vez, uma igreja que eu participava, eu não vou citar o nome da igreja, mas uma igreja que eu participava, veio uma direção lá não vou me lembrar o nome agora, mas de fora, pra gente fazer um jejum de 90 dias. Nós fizemos um jejum de 90 dias. E o propósito do jejum era tirar a carne vermelha. Então era 90 dias... sem nenhum tipo de carne. Sem carne vermelha nenhuma. Sem nenhum tipo de... Aí beleza. Passou alguns dias, eu peguei um varão da igreja... fazendo churrasco. Não, que participava da liderança comendo um pastel de carne. Tipo assim, não é um negócio, cara, você caiu no pecado, não foi. Sim. Não foi. Às vezes, sei lá, aconteceu, passou despercebido, beleza. Mas aí eu cheguei no cara e falei assim, ô Varão, tudo bem? Pode ser. Filho, você não tá no propósito do jejum? No propósito eu tô. Mas, Varão, você me permite falar, você tá comendo a carne. Ele falou pra mim, não, é que a carne eu não tirei. E eu pensei comigo, mas a carne é o principal? Como é que a carne é o propósito? A carne, então, como é que tu não tirou a carne, Varão? É a mesma coisa de chegar e falar assim, cara, vou fazer um jejum, só que eu não vou tirar aquilo que meu corpo necessita, eu vou tirar algo que pra mim não faz diferença nenhuma. Tipo, não tem sentido. O Felipe tá falando algo aqui, eu tenho o Emerson e a Anne, que são do nosso ministério. A gente fez um jejum, um propósito, né? A gente tá discipulando eles. E aí eu instruí eles justamente a fazer isso, a fazer um jejum. Eu e o Emerson, a gente fez do refri durante uma semana.
em prol da vida dele. E eu trabalho na empresa onde faz o refri. E pra mim foi luta, mas eu consegui honrar. E eu tenho, assim, minha esposa, tem testemunhas que viu a gente indo até o final. Justamente, o mau exemplo, no caso da liderança, eu acho que é mais frustrante, né? Verdade. Uma outra pergunta pra gente começar a entrar agora nos assuntos legal. Dentro do ministério, qual foi a coisa que você viu assim que mais te escandalizou? No meio você fala do povo de Deus. Tipo, você já aceitou Jesus do começo da sua jornada até hoje. Qual foi a coisa que mais te escandalizou que você presenciou? Que aconteceu comigo ou que aconteceu Em com geral, outras pessoas? que seja com você ou com outras pessoas que você fala assim, cara, me escandalizei. Vou Cara. citar um exemplo, sim. Por exemplo, tá nós três aqui, você admira muito a minha pessoa. E eu sou casado, aí de repente você fica sabendo que eu adulterei, que eu tô em adultério. Te escandaliza, fala, poxa vida, mas aquela pessoa... É mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso, mas tipo assim, eu sei que todo mundo tem, tanto é que eu vou até trazer depois um ponto que aconteceu comigo. Eu sei que se você tem um ponto que aconteceu com você, todos nós temos. Sim. Eu sei que você tem um ponto que você olha, quando você lembra assim, fala assim, cara, eu me escandalizei com aquilo. Seja que aconteceu com você ou com o próximo, mas que você tava ali junto. Sabe? Que você olhou e falou assim, misericórdia. Cara, isso aqui é até complicado falar, mas não tem problema. Não falo. Eu me lembro que uma vez eu participava de uma igreja, não vou falar o nome da igreja, não vou falar o nome da pessoa, porque senão vai escandalizar mesmo, mas eu vou ter que falar. Quem sabe essa pessoa assiste e entenda o meu lado, porque eu não tive a oportunidade de conversar com ela. Mas assim, o que aconteceu uma vez comigo, eu participava de uma igreja que a liderança, ela colocou os jovens para mim e para minha esposa cuidar. Só que os jovens começou a passar a pegar muito com a gente. Os jovens eram muito queridos, nossa, era uma delícia trabalhar com eles. Eles eram respeitosos, eram belezinhos. Só que chegou uma época em que eles queriam fazer um culto deles, que é o culto de jovens. E eu falei para cima, vamos trabalhar. E a gente fez o culto de jovens, que no caso era um congresso de jovens. Só que aconteceu um problema que eu fiquei muito chateado mesmo com o que fizeram comigo e com a minha esposa. Porque a gente fez aqueles cartãozinhos que são os... Lembrancinha? Não, a gente ia vender coxinha. Nós íamos vender coxinha. Vale coxinha. Vale coxinha. E a gente fez, eu não sei se foi 100 ou 110. Para custear o gasto do congresso. Exatamente. Aí, o que aconteceu? Eu peguei 10 e dei para você me ajudar a vender. Aí, tipo assim, ó, se você vendeu 4, você me devolve 6... Os 4, beleza. Se você vendeu 10, glória a Deus, quiser pegar mais para me ajudar a vender, beleza. E dei 10 para ele, 5 para não sei quem. Você quer quanto? Me dá 4 aí que eu sei que eu consigo vender 4. Me dá 15 que eu vendo 15, beleza. E a gente estava trabalhando para vender. Isso não foi os jovens. Isso foi a liderança da igreja que se disponibilizou em nos ajudar a vender. Quando chegou no dia de entregar os cartãozinhos que sobrou, gente, aconteceu uma bagunça lascada. Só desativar isso aí. Gente, aconteceu uma bagunça lascada. Por quê? Porque teve pessoas que não me devolveram o cartãozinho até hoje, né? Não me devolveram o cartãozinho. Você que pegou o cartãozinho de Samuca, devolve. Devolve. Ó, é sério. Não me devolveram o cartão. Não. Quantas coxinhas valia? Uma dúzia? Tipo assim, era uma dúzia de coxinha, se não me engano, por R$20, eu acho, R$15 na época, se eu não me engano. 12 coxinhas por R$20. Era mais ou menos isso. E aí eu me lembro que gente que era para devolver o que vendeu ou o que não vendeu, me orientar, passar para mim, gente, não trouxeram nada.
Eu só sei que ficou faltando cartão. Eu sei que na conta de tudo ia dar R$2.000. De tudo. Se vendesse tudo, ia dar R$2.000. A gente ia pagar o pregador de fora, a gente ia pagar uma cantora de fora, e na nossa conta ia sobrar R$1.000, que eu com a minha esposa, a gente falou, esses R$1.000 nós vamos pegar os jovens, a gente vai levar no shopping, a gente vai fazer a noite dos jovens. Só que, gente, com a ajuda do povo, a gente conseguiu vender R$400. Eu tive que tirar dinheiro do bolso. É lógico que o dinheiro que eu tirei do bolso não chegou a inteirar R$2.000, porque o custo não foi esse. Mas o que me chateou foi o seguinte: aconteceu um problema na igreja e a liderança da igreja falou que eu e a minha esposa, a gente tinha roubado o dinheiro dos jovens. Vocês foram injustiçados ainda. É isso. Uma das lideranças falou assim: eu não sei o que o Samuel fez com os R$2.000 dos jovens. Nossa, ainda sobrou pra vocês. O que o Samuel fez com os R$2.000 dos jovens? Que ele não apresentou para mim. Pera aí, que R$2.000? Só deu 400 e, sei lá, 460, se eu não me engano, 450. Se tivesse dado os R$2.000, eu me lembro que no dia do congresso, no primeiro sábado, na primeira sexta-feira, foi sexta e sábado, no dia do congresso, eu estava passando uma situação muito apertada. Eu convidei um jovem para tomar banho na minha casa e subir para a igreja comigo, que eu morava na rua da igreja. Eu tomei banho, o jovem foi tomar banho, acabou a minha água, gente. Porque cortaram a minha água justo nesse dia. Nossa! Aí vamos lá, se eu tivesse roubado o dinheiro da igreja, você acha que eu não tinha pago pelo menos a minha água? Você acha que eu não... Gente, foi muito absurdo isso aí, mas amém, que Deus seja louvado por isso. Já passou isso aí, já tá passando. Quer dar uma pergunta? Eu vou perguntar pra ele aqui. Não, a respeito de ser injustiçado, eu acho que todo mundo já passou. Igual o Felipe falou, né? Com certeza todo mundo já passou por isso. Eu e a minha esposa já passamos por algumas coisas nesse sentido, assim. Eu sozinho, quando eu era missionário na Assembleia, passei um perrengue também. O que eu queria fazer para você é o seguinte: o que você acha, na sua visão, o que você acha das igrejas hoje? Eu e Felipe tava até conversando sobre isso, um pouquinho sobre isso. Aí eu lembrei e falei, vou fazer essa pergunta para ele. Porque hoje em dia o que a gente mais vê nas igrejas, Samuel, são igrejas lotadas. Aí você vai lá, eu vou ver o porquê que essa igreja é tão lotada. Tu chega lá, pouca palavra, muito dom de revelação. Sim, eu acredito, creio que Deus distribui sim esses dons, né, a seus profetas. Mas tem muita bagunça, muita coisa distorcida ali que a gente fica naquela distopia, assim, não entende direito. Então, eu queria entender, assim, ouvir de você, assim, o que você acha a respeito das igrejas de hoje em dia? Dá para fazer uma seleção, assim, uma peneira, como que é? Olha, eu de verdade mesmo, eu como crente, servo de Deus e pregador da palavra, a gente que prega em várias igrejas, em vários lugares, eu acabo percebendo um problema que a igreja está muito dividida, gente. Vou dar um exemplo. Pega uma igreja católica, como todos eles fazem um culto de manhã, 9 horas da manhã. Gente, a igreja está cheia. Faz um culto evangélico, 9 horas da manhã. Só vai o pastor e a mulher dele. O povo não vai. Dependendo da mulher, se ela não for crente, nem ela vai. O pastor fica sozinho. Então, tipo assim, mas não somente dividida entre católico e crente, mas vamos falar de crente. Mas o que eu vejo hoje em dia, um dos problemas da divisão da igreja é que, principalmente membros, mas vamos dizer, alguns membros novos convertidos, eles acham que vamos dar um exemplo, só o pastor dele é usado. Ah não, porque tudo bem, o pastor pode ser bênção e tal, não sei o que, blá blá blá, mas existe muitas outras pessoas também
que são usadas por Deus. Mas o problema de algumas pessoas, muitas das vezes, é que como um é usado e o outro é usado diferente, é como se fosse uma forma assim, aquele lá é muito mais usado do que esse daqui. Não é que ele é muito mais usado, é que ele é usado diferente. Você pega aí Pedro e Paulo, ambos eram usados, só que ambos eram usados diferente, né? Um era usado, por exemplo, Pedro, Paulo, a Bíblia diz que as pessoas relavam na roupa dele E era curado. Paulo, a sombra de Pedro. a sombra de Pedro Onde ele passava, curado. Então pega aí, um era usado de uma forma e o outro De era outra. usado. Mas ambos eram usados da mesma Ambos eram maneira. usados. O problema é assim, quando alguém vai na igreja e começa a pregar, e o cara é do manto mesmo, porque tem gente que é do manto, grita glória a Deus e pula e roda e grita Sim. e faz Dá aquele lugar movimento, mesmo. dá lugar. Tem gente que, nossa, só falta subir pelas paredes, e é gostoso isso. Mas tem aquelas pessoas que pregam calmo, que tem aquela explicação mais elaborada, Mais expositiva. positiva. E aí para aquela pessoa já não é tão legal. Aonde eu acredito que as pessoas têm Aí que... ela sai falando, o pregador é frio. É isso, mas tipo assim... é uma Muita- forma... É o que a Muita gente tava- teologia. É o que a gente estava conversando hoje. Quando o assunto é palavra, a O multidão pessoal fala, corre. loucura, vou embora. Isso, exato. E aí, você matou a charada. Muita teologia. Tá Exatamente. lendo demais. Só entendeu? prega a Bíblia, eu vou pregar o quê, irmão? Igual o Zé Rodrigues falou, vai pregar... História de Bíblia, Nárnia, Crônica de Nárnia. Mas o fato é o De seguinte, magia daí. o que a gente percebe na divisão hoje em dia das igrejas, o que acontece muito, principalmente como você mencionou, nas igrejas grandes e tal, que tem muita gente, até as pequenas, infelizmente, quando vem alguém que revela até o CPF seu, o seu documento de seu carro está atrasado ou não, nossa, a igreja é lotada. Mas quando alguém prega a genuína palavra de Deus, quando alguém explica, exorta com amor, prega com excelência, prega a mensagem divina mesmo. Vamos dar um exemplo aqui. Chega alguém e vai vir um profeta, sei lá da onde aí, e o cara vai revelar até o que você fez com a tua esposa. Dependendo do homem, ele não vem, é lógico. Mas dependendo da pessoa, ela vem só para ver esse profeta, só para ver se de repente tem uma revelação para ele, só para ver se de repente tem uma palavra que vai direcionar a ele. Isso aconteceu em João, capítulo de número 6. Quando Jesus estava fazendo milagre, quando Jesus estava alimentando a multidão, é como se Jesus estivesse saciando o ego daquele povo. A Bíblia diz que Jesus ele foi para o outro lado da margem, né? As pessoas perceberam que Jesus não estava mais ali, foram atrás de Jesus, não encontraram, descobriram que Jesus foi para o outro lado ainda, aí acharam Jesus. Só que quando eles acham Jesus, para ver Jesus fazer milagre de novo, vamos dar um exemplo, revelar o CPF, revelar o RG, alguma coisa, Jesus olha bem para a cara deles e fala assim, olha, é o seguinte, vocês estão aqui, não é por minha causa não, tá? Vocês estão aqui não é pela palavra de Deus não, vocês estão aqui porque vocês querem ver os milagres que eu faço, as maravilhas que eu faço, vocês estão aqui porque sentiram fome física e não fome espiritual. Aí Jesus começou a ensinar o que ele realmente veio para fazer. O reino dos céus. O reino de Deus. Ao ponto dele dizer, eu sou o pão da vida. Se você comer da minha carne, nunca mais vai ter fome. Se beber do meu sangue, nunca mais vai ter sede. Nunca mais. Olha, então é um negócio sobrenatural. Ao ponto daquelas pessoas virar as costas para Jesus. Quão duras são essas palavras, né? Acontece isso hoje. Exato. Olha só. E isso acontece muito hoje em dia. Por quê? Como algumas pessoas estão acostumadas com revelação, CPF, essas coisas, de profetas, não que eu ache errado, isso é muito bom. Se não tiver revelação, às vezes, nas igrejas, acaba acontecendo um problema. Mas quando tem palavra, as pessoas, muitas das vezes, elas não aceitam. Eu sempre tenho o costume de dizer assim, o que vai transformar a sua vida vai ser a palavra de Deus. A música é boa, a revelação é boa,
Um cantar também é bom. Porém, a Bíblia diz em João, capítulo 1, verso 1. No princípio é o verbo. O verbo se fez carne e habitou no meio de nós. O verbo é a palavra. A palavra é Jesus. O que transforma a sua vida é Jesus, porque ele é a própria palavra. Interessante. A gente foi entrando nos assuntos e eu acabei esquecendo de te perguntar. Você deu um breve spoiler que foi o Paulinho, né? Que foi através dele que você se converteu. Como é que foi esse processo? Rapaz, De você chegar e falar assim, cara, esse é o caminho que eu quero seguir. Como que foi esse encontro? Porque até então ele só citou que foi através desse irmão, mas não entrou no detalhe. Se você puder resumir pra gente bora. como foi esse processo de conversão. Vamos lá. Eu lembro que eu conheci uma moça uma vez e nós começamos a namorar antes de eu conhecer a Buxa, muito tempo antes de eu conhecer a Nath. Nós começamos a namorar e ela falou pra mim, olha, só que é o seguinte, para namorar comigo você tem que ir pra igreja. Falei, então vamos lá, conheci. E foi no momento em que eu conheci o Paulo. O Paulinho, o Paulinho fez um negócio por mim que ele ia me buscar todo o culto da minha casa. Ele me buscava e me levava. Ele ficou, se eu não me engano, uns 2 anos. Nunca falhou comigo. Me buscava e me levava na minha casa. Podia ter um almoço na casa do pastor. Ele me buscava e me levava em casa. E aí eu me lembro que eu e essa menina, a gente não deu certo. Ela saiu da igreja por opinião dela mesma, por opção. E eu continuei na igreja, progredindo, caminhando. Eu me lembro que aconteceu um encontro com Deus, né? E na igreja que eu participava, eles fazem o encontro com Deus. Eram 3 dias, sexta, sábado e domingo. E o Paulo falou para mim, falou, você vai? Eu falei, Paulinho, não tô muito afim de ir, não. E aí falou, não, vamos orar que Deus vai abrir teu coração. Nós oramos e eu fui nesse encontro com Deus. Na verdade, eu fui com um pouco de receio, né? Porque, na minha opinião, eu ainda estava com aquela mente que o evangelho é como se as pessoas quisessem forçar você a fazer o que eles querem. Só que quando eu cheguei no encontro com Deus, eu percebi que não era nada disso. Gente, lá, a ministração era sobre a cruz. A ministração era sobre o derramamento de sangue de Jesus. Era sobre liberar perdão. Eu lembro que na época eu tinha muita raiva do meu pai. E foi mapeamento espiritual. Mapeamento espiritual, exatamente. Foi pegando as feridas mesmo. Quebra de maldição. Quebra de maldição. Isso não, foi algo sobrenatural. E eu me lembro que eu tinha uma raiva muito, muito grande do meu pai, porque meu pai me abandonou quando eu era criança, essa história toda. E aí eu me lembro que num domingo de manhã, quando a gente estava se preparando para ir, num domingo à tarde, aliás, quando a gente estava se preparando para ir para casa, para ir para o culto, a gente recebeu carta. E o Paulo fez algo por mim, cara, que para mim aquilo, ele ainda continuou sendo um cara top ainda na minha vida. Ele foi atrás da minha mãe e pediu para minha mãe escrever uma carta, pediu para meu irmão escrever carta, pediu para um quintalhão de gente. Só que a carta que mais me emocionou, eu não sei como que ele achou meu pai. Não faço a mínima ideia. Se ele pergunta para minha mãe, porque acho que na época nem minha mãe sabia De Carlos? de Carlos. Eu não sabia nem onde meu pai morava. Gente, quando eu abri a carta do meu pai, eu não sabia, só foi choro para todo lado, foi pranto mesmo. Falei, pelo amor de Deus, eu não acredito que o Paulo foi a cara do meu pai. E foi justo nos 3 dias que eu tava, que o pastor, o pessoal lá tava nos ensinando a liberar perdão para as famílias e tal, não sei o quê. Então, tipo assim, o Paulinho na minha vida ele foi um ponto de precisão no meu ministério, na minha vida com Deus. Ele foi um cara que me empurrou de verdade mesmo. E foi o tipo de pessoa que pegou na minha mão e falou, vamos caminhar e vamos crescer. Legal. E nesse dia você liberou perdão? Não, esse dia, a gente tive que liberar perdão pro meu pai. Sei como Deus trabalha, e tudo foi perdoado. Na verdade, depois desse dia, eu fui na casa dele, a gente se abraçou, foi aquele negócio gostoso, tá? E agora, assim, você tem contato com ele? Como que é? Não, porque ele já morreu. Ele já faleceu. Em 2017 ele... meu sentimento. Não, vai. Putz, 2017 ele
Ele foi embora. Foi para a glória. E ainda perguntando sobre seu pai, ele era cristão? Como que era? Então, o meu pai, eu não sei se quando ele faleceu, ele estava servindo a Deus ou não, porque a minha avó, que o meu avô ele era pastor, que meu avô também faleceu, e a minha avó é missionária. E ele ia nos cultos, sim, eu acho que ele estava indo nos cultos, só que eu não sei se chegou no ponto dele se arrepender de tudo que ele fez. Ou chegou e eu também não sabia, mas se chegou, eu louvo a Deus por isso, mas eu creio que Deus sabe de todas as coisas. Não sei. Samuca, é o seguinte. Tem uma pergunta pra você, eu quero escutar. Vamos Lá, velho, quando ele dá esse sorrisinho dele, se prepara. Eu já vou até abrir aqui já um parênteses aqui rapidinho aqui, ó, uma tesourinha, que eu vou fazer um corte desse momento aqui depois. Eu quero saber, eu vou direto. O que você acha do batismo imediato? O cidadão se converte hoje, dá um mês, o pastor tá batizando uma galera, já pega o camarada ali e batiza ele também. Nas águas? Nas águas. O que você acha a respeito disso? Isso é polêmico. Parão, olha, isso é polêmico. O que você acha do batismo imediato? Você me colocou numa lapuca, hein? Sabe por quê? Deixa eu... Só pra... A galera pega muito assim... mas com João Batista, os caras chegavam, João Batista pregava e ia lá e batizava a galera. Mas, assim... não tem que ter um preparo? Não tem que ter uma preparação? O que você acha? Eu acredito que tem. Eu acredito, não sei que vocês e o povo que vai assistir... Eu não sei o que eles pensam, mas eu acredito em duas linhas de pensamento. Eu acredito sim, que tem que ter um preparo na vida da pessoa, principalmente nesse detalhe que eu acabei de falar. Vamos dar um exemplo. Falta de liberar perdão, né? A pessoa que bebe, vamos dar um exemplo, se prostitui, fuma, blá blá blá. Fala mal dos outros. Como é que a gente vai batizar uma pessoa dessa? Porém, é lógico que Jesus aí fala, aquele que crê e ser batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. A gente tem que entender duas linhas de pensamento. É super importante você trabalhar com uma pessoa, sim, né, ao ponto dela... Querer se batizar. Tomar essa decisão mesmo. Exatamente. Mas eu acredito que só teria que ser imediato, se a pessoa não foi batizada, é claro, só teria que ser imediato se a pessoa estiver no leito de morte. Caso contrário, eu acho que não. Vamos dar um exemplo. O médico fala assim, ó, ele tem, sei lá, 10 dias de vida. Ô, irmão, Jesus fala assim, papá, Jesus te ensina, liberar perdão, isso, aquilo. Mas a Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo. Vamos batizar? Vamos. Aceita Jesus como o único Senhor e Salvador? Aceita. Vamos pra cima. E eu penso assim, tem que ter uma preparação para a pessoa assim, de limpeza espiritual, né? Sim. Mas... Eu sei que no podcast não é um debate, mas eu quero só levantar uma pergunta e ver o que você acha sobre isso. Sobre o batismo de imediato, o que você aplica sobre a passagem de Felipe batizar o eunuco que foi de imediato? Essa questão, por quê eu tô querendo dizer isso? Porque se a gente for analisar, eunuco ele não sabia nada de Jesus. Ele só tinha um pergaminho do profeta Isaías na mão e tinha e a primeira experiência dele, no caso, foi ali. Experiência real. Felipe ele apresenta a eunuco, ó, sobre essa profecia e tal, se cumpriu em Jesus Cristo de Nazaré, tal, assim, assado. Eunuco, ele olha para Felipe e fala assim, ó, eu acredito, eu creio, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Felipe falou, nada. Só que você creia. Então tem esse ponto também, sabe? Não tô querendo gerar um debate aqui, é só você dar uma opinião sobre isso, o que você acha. Não, essa pergunta é muito boa, aliás, mas eu acredito que na resposta de Felipe? Não, Eunuco. Já estava a decisão de Felipe. Por quê? O que Jesus fala? Aquele que crê e ser batizado será salvo.
Então depende, peraí, então depende muito da decisão tomada do indivíduo. Eu acho que sim, mas no caso de Eunuco, Felipe perguntou para ele cria nas escrituras, tanto é que ele estava com uma na mão, Sim. né? E tanto é que Então ele já era crente, vamos dizer assim. eu acho que crente ele não era, Ele estava indo, ele frequentava. mas ele tava tentando buscar isso. Eu acredito que ele estava seguindo uma linhagem do judaísmo até então e não do cristianismo, porque ele não conhecia Cristo, Mas entendeu? o que estava acontecendo ali, mas o que estava acontecendo ali, que eu acredito, por exemplo, quando o Felipe sai correndo atrás dele ali, Da carroça né? dele. Ele fala assim, você tá entendendo o que você tá lendo aí? Mas como é que eu vou entender se ninguém me explica? Então, tipo assim, ele tava... Ele queria o conhecimento. Sim. Ele tava tentando. Mas aí, ele disse que ele cria. Ó, você crê? Eu creio. E Jesus fala, aquele que crê. Sim. Então E ser são duas batizado? coisas, são duas ações. Exatamente. Primeiro crer Ele já e cria se batizar. e foi E batizado. um ponto interessante dessa história, quando ele fala assim, não, eu creio, mas ele só começou a crer porque Felipe pregou pra ele. Pregou a verdade. Entendeu? Ou seja, Porque até então ele não conhecia Cristo, então não tinha como ele acreditar em Cristo, sendo que ele não conhecia. Então necessita de alguém pregar. Então- ensinar. Eu penso. Então não pode. Peraí, só Sim, pode falar. Desculpa te cortar, mas então não pode ter esse batismo imediato, tem que ter uma. Não, com certeza. Tem É. que ter. Eu acho que tem acredito, que- assim, no meu ponto de vista, o quê? Conhecer uma pessoa agora. A pessoa está no mundo. Você apresentou Jesus para ela. Você acredita em Jesus? Acredito. Você acredita que ele pode mudar a sua vida? Acredito. Você acredita em mudança? Acredito. Se realmente a pessoa acredita, nada impede ela de ser batizada naquele momento. A mensagem foi pregada. Sim. O que vai mudar muito é o que ela vai fazer do batismo para frente. É. Porque eu creio assim. Tem muitas pessoas hoje que batizam, passa um mês, ela desvia, ela sai da igreja. Ali eu acredito que ela tomou uma atitude emocionada e ela não queria um compromisso. Porque quando a pessoa ela quer eu penso assim comigo, que ela quer um compromisso a mais com Deus, eu quero batizar, eu quero aprender mais sobre isso tudo, tá? Ela vai vigiar e vai tentar fazer o máximo possível para ela não recair e não voltar nas suas velhas atitudes. A pessoa pode fumar, só que se ela põe na cabeça dela, cara, eu tenho certeza que a hora que eu entrar nas águas, se for batizado, nascer de novo, eu nunca mais pôr um cigarro na boca. Sabe, a pessoa batizou fumando, mas saiu das águas e não fumou mais. Entendeu? Na verdade, o que significa a palavra conversão? Conversão significa transformação de vida. É uma conversão Sentido mesmo. contrário. Exatamente. É mesmo- Você ir ao sentido contrário. É a mesma coisa como você está na direção de um carro e você sabe que Tá aí. o local que você está indo não é bom. Você faz uma conversão, você volta. Assim, ali não é para você. Conversão é uma transformação de vida. Mas eu já vi casos de pessoas se batizar e voltar para o mundo, voltar a fazer umas coisas Sim. que elas faziam e elas querem se batizar de novo. Ah, mas Até igual os mormons. você acha que eu devo me batizar de novo? Eu sempre canso de falar, eu tenho certeza que essa pessoa vai assistir, é pra tu mesmo que eu tô falando, vai lá. Eu já cansei de falar. O Paulo fala na Bíblia que é uma só fé e um só batismo. Sim. Entendeu? Não precisa se batizar de novo. Só Agora- se converter de verdade, tá bom. Um ponto interessante agora que acabou de descer. É como se o Espírito Santo falasse assim, calma aí, vou dar uma resposta plausível para poder encerrar esse assunto. Eu acredito, agora pensando, eu comecei a analisar, que naquela época o batismo era de imediato, porque até então não tinha igreja. Não tinha um local de reunião que a pessoa passava ali. Fixo, Não né? tinha um ponto fixo. Tanto é que o eunuco, quando ele sai se eu não me engano, é da província do Egito, né, que ele tá vindo, ele tá indo ali pro templo a Jerusalém, ele chega lá, ele vai pro templo, não tem nada lá, porque tá tendo aquela perseguição. Estevão acabou de ser morto apedrejado, Filipe já tinha descido pra Samaria, então tá tendo aquela confusão lá em Jerusalém. Ele chega, não encontra nada, e ele volta pra trás. Enquanto ele tá voltando pra trás, é quando ele tem um encontro com Filipe. Eu acredito assim, Filipe ali naquele momento ali, talvez batizou, entregou, porque talvez ele não teria essa oportunidade de novo. Não o eunuco, mas talvez o Filipe de concluir o chamado dele ali. Hoje, eu acredito assim, lógico, a gente não sabe o dia, né, a hora que Jesus vai voltar, mas hoje tem templo, hoje tem local, hoje tem pessoas que aptas a ensinar, tem como você passar por um processo para você batizar. Eu acredito assim, é interessante
a pessoa primeiro começar a frequentar a igreja, entender como é que funciona Cristo, entender como é que funciona o Evangelho, porque hoje a gente tem esse suporte para dar esse sustento para a pessoa, a não ser o caso de morte, que foi o caso que você falou antes. No caso no caso de uma doença, algo que, tipo, vamos de imediato, mas caso ao contrário, eu acho que... a pessoa decidiu no último momento. Exatamente. Ali. Mas então, eu acredito que naquela época os batismos eram meio que de imediato, por causa disso. Tanto outra que veio aqui agora, Saulo, quando ele é chamado na subida para Damasco, ele desce para Damasco, na rua chamada direita, na casa de Judas. Ananias desce, tem um encontro com ele. E ele batiza depois. E já batiza. Os 3 dias Paulo 3 dias já, entendeu? Tipo, foi de imediato. E aí Paulo já quer começar a pregar. Exatamente. Mas até então, quem era Saulo antes dele descer as águas? Ananias falou assim, esse cara é inojo, eu não vou nem lá. Ananias nem queria ir. Só que, quando ele desce nas águas, ele já volta como Paulo. Então é aquele ponto que eu falei. A pessoa talvez... Exatamente. Jesus, né? Então acontece o quê? A pessoa bebe, a pessoa fuma, se prostitui, mas isso talvez é antes do batismo. Talvez ela desce nas águas com todos esses defeitos, cheio de mancha, mas quando sobe, muda. Então eu acredito sim que tem esse batismo de imediato ali, quando a pessoa quer mudança. Quando a pessoa realmente tem um encontro com Cristo, que foi o caso de Saulo. Agora, se a pessoa não quiser mudança, infelizmente, não tem o que fazer. Legal. Deixa eu... Vamos lá. Nessa mesma linha aí do batismo, e quem não é batizado pode tomar Santa Ceia? Eu acho que não. Gente, na minha opinião... Aqui agora... Vamos lá. Quem não é batizado não pode tomar Santa Ceia. Que tema polêmico esse? Pode ou não? Gente, quando a Bíblia diz... Eu acho que eu vou mudar a minha ideia. Vamos lá. Quando a Bíblia diz... Em 1 Coríntios capítulo 11, no verso 23 em diante, quando diz, examine o homem a si mesmo, isso aqui é muito importante. Uma vez eu até estava conversando com o Felipe, e a gente conversou... Verso 28, isso. Examine. E a gente conversou sobre isso, mas antes de eu responder a pergunta, eu vou entrar em outra pauta, rapidinho. Por exemplo, a pessoa que toma Santa Ceia, eu acho que todos nós cometemos pecados e em alguma área da vida a gente vai falhar. A pessoa está tentando o mês inteiro, tal. Está tentando ali o mês inteiro se consertar, se consagrar com Deus. E aí, em algum momento, durante um mês, ela erra uma vez. Ela pode tomar Santa Ceia? Vamos dar um exemplo. A Santa Ceia ali é no domingo. Ela comete alguma falha, tipo, uma falha simples, na sexta-feira. Ela só porque não cometeu uma falha, não vai deixar de tomar Santa Ceia? Lógico que não, pelo amor de Deus. Examine o homem a si mesmo. Você está tentando, você está caminhando, está progredindo. Então, tipo assim, na minha opinião, pode. Mas agora, quem não é batizado, sim, se pode tomar Santa Ceia... Caramba. Dá pra você, varão. Aí tu me pegou, hein, você... Nossa, eu tô com medo. É perguntinha meio que pra encerrar mesmo, assim, pra gente encerrar e falar, meu Deus. Eu tô com medo de falar, aí na hora que sortar isso aí vai dar polêmica. Vamos lá, mano. Vai dar polêmica. Dá lugar na terra que... O que você acha? Não, seu ponto de vista, o Samuel. E rufa os tambores. E rufa os tambores. O que você acha? Na minha opinião, eu acho que não. Embora, como eu acabei de mencionar, a Bíblia diz, examine o homem a si mesmo. Por quê? Querendo ou não, as pessoas querendo ou não, porque muita gente, infelizmente, usa esse versículo de 1 Coríntios 11, 28, né? A Bíblia diz, examine o homem a si mesmo. Mas, assim, o que seria esse examinar o homem a si mesmo? É o que eu acabei de dizer. É você olhar para dentro de você e você fazer uma autoanálise do que você fez durante esse mês, para ver se você está disponível ou não. Vamos dar um exemplo, vamos dizer assim, para tomar Santa Ceia. Mas eu acredito no caso do batismo que não. Por quê? Mas aí já entra naquele caso se a pessoa está no processo de libertação ainda, que nem a gente
acabou de mencionar. Se precisa ou não ter um trabalho com a pessoa para ela ser batizada. Eu acredito que sim. A pessoa que está nesse trabalho de processo, será ser 4, 5, 3 meses, nesse processo de libertação, cura, restauração, para ela ser batizada e tudo mais, eu acredito que nesse momento ela não deve tomar Santa Ceia, ela deve esperar o momento oportuno ou o momento exato. Por quê? Principalmente para não acontecer o fato que já aconteceu esses dias atrás, que aconteceu uma situação muito chata, que a pessoa ela tomou Santa Ceia e depois ela voltou a aprontar, né? O que ela sempre aprontava. Então ficou um negócio um pouco chato. Eu acredito que é importante a pessoa ser trabalhada o seu interior e exterior, que fala, né? Isso. Primeiro, ser limpa por completo, descer as águas, para que não houver alguém que levanta a mão no meio da congregação e aponta essa pessoa dela não estar limpa totalmente ainda, tá mais Ou que não escandalize, né, no caso. para não escandalizar o reino. Eu creio nisso. A última pergunta que eu tenho que fazer. Pode falar. Mas, por exemplo, o Felipe não é batizado. Felipe ainda está vivendo uma vida dissoluta. Mas ele está com nós já tem 1 ano. E ele não batizou ainda por decisão dele. Mas eu sou um pastor que não ensino ele. E ele vai e toma ceia. Ou ele é batizado, mas está em uma vida dupla aí. Uma vida na igreja e uma vida mundana. De quem que é a culpa? É minha ou é dele? Eu que sou pastor não estou doutrinando e ensinando, ou ele que não está nem aí porque eu estou falando no púlpito? Eu acho que a culpa é sua. Não está ensinando direito. Aluno ruim é falta de professor bom. Eu acho que a culpa seria do pastor que não está ensinando direito. É legal. Interessante. O que mais? Eu acredito que... Eu acho que tem alguns assuntos pra gente entrar, mas seria mais interessante a gente entrar num debate, montar um debate, pra gente não perder a munição. Eu acho que hoje ficou claro, o povo conhecer um pouco quem é o Samuel Henrique antes da conversão e quem é hoje. E só pra gente finalizar, hoje, dentro do ministério, você ocupa alguma liderança, algum cargo eclesiástico, foi separado alguma coisa, você só é membro, é casado, só dá uma breve resumida na sua vida hoje em particular e no ministério, só para o público saber quem é o Samuel Henrique hoje, e a gente já finaliza. E deixa uma palavra para nós. Isso é muito bom. Isso aí é a obrigação do convidado. Fechou. Vamos lá, muito bom isso aí. Na verdade, eu sou casado, sim. Minha esposa se chama Natália Nogales também. Tenho 2 filhos, né? O Estevam e a Antonella. São os 2 bebezinhos da minha vida. E, na verdade, eu recebi uma unção de presbítero. Nas igrejas que eu vou pregar para fora, as pessoas me recebem como presbítero. Porém, na igreja que eu estou hoje, que é na Assembleia de Deus, que eu louvo a Deus pela vida do meu pastor. E quando a gente sentou para conversar, ele foi muito claro para mim. Ele falou assim: a gente não tem o costume de receber pessoas de outro ministério com a função dela. Aqui você vai ser, acho que membro, cooperador, diácono, e assim você vai iniciar, então. Até a gente reconhecer o presbitério seu. Ele foi muito claro comigo em relação a isso. Antes de você entrar na igreja. Antes de membrar, antes de tudo. E pra você tá tranquilo isso aí? Eu acredito que sim. Por quê? Eu tenho um pensamento comigo que não foge da minha cabeça. Eu sempre digo assim: é melhor você ser do que você ter. Isso aqui é até uma palavra que eu posso dar aqui. Por que é melhor você ser do que você ter? É melhor você ser reconhecido como do que você ter o cargo e não ser reconhecido como. Você lembra de Neemias? A Bíblia diz que Neemias era o copeiro do rei. E uma vez Neemias estava triste, né? Ele orou por 4 meses e o rei chega nele e fala assim: o que é que você está triste? Ele nunca viu teu semblante caído. Mas como é que eu vou estar feliz se meu povo lá
tá morrendo, tá precisando de ajuda. sofrendo, né? O muro, as portas caídas. Exatamente. Então o rei pergunta: o que você precisa? Eu quero ir lá reconstruir os muros de Jerusalém. O que você precisa? Preciso disso, preciso de carta, preciso de tal coisa, preciso de ferramenta, preciso ir lá. Tá bom, então vai. Só que quando Neemias foi, a Bíblia diz que Neemias era um copeiro do rei. Era um escravo, vamos dizer assim. Só que quando Neemias foi, ele foi numa carruagem real. Quem não conhecia Neemias, que era um escravo, E não sabia que ele era e escravo? não sabia que ele era escravo dentro de uma carruagem real, quem que anda de carruagem real se não for rei? Quem não conhecesse Neemias ia achar que ele era um rei. O rei tá chegando. Exatamente. E ele era uma pessoa em uma evidência, no caso. pessoa normal, vamos dizer assim, né? Que era um escravo. Então é melhor você ser reconhecido como, no meu caso, é melhor eu ser reconhecido como presbítero do que eu ser presbítero e não ser reconhecido como. A gente vê muitos casos por aí de pastores, às vezes. É o caso do apóstolo Paulo lá em Gálatas, né? Paulo chamado, ou 1 Coríntios, Sim. né? Capítulo 1. Quando ele Paulo faz o chamado do ao apostolado, ele- não por homem, mas por Cristo, né? Tipo, O apostolado dele não foi intitulado pelos 12 ali, mas sim Isso. pelo próprio Jesus. Então, mas o que eu acho bonito de Paulo nessa passagem, só deixa eu falar do pastor. A gente vê muitos casos por aí de pessoas que são pastores, de não ser reconhecido como pastor, mas querem ser reconhecido. O problema de você querer ser reconhecido acaba sendo um problema, porque você não precisa querer ser reconhecido com a função, com o dom que você tem. Se você exercer isso de uma forma sincera, você vai ser reconhecido, porque Deus vai te honrar aonde quer que você pise. Agora, o que eu acho bonito de Paulo é o seguinte: quando a gente vai ler as cartas de Paulo, a Bíblia sempre vai começar assim: eu, Paulo, apóstolo de Cristo. Nunca vai estar assim: eu, apóstolo Paulo. Não. Não. É Ou sempre eu, Paulo, eu, prisioneiro, tal, por causa da Servo de palavra, Cristo. isso. Então, peraí. Primeiro eu sou Paulo, depois eu sou apóstolo. A gente pergunta às vezes para muita gente: quem que é você? Eu sou o pastor. Não, meu, eu quero saber quem que é você. Entendeu? Então, peraí, tudo bem que você é pastor, eu respeito a sua autoridade, respeito o seu talento, mas fala de você para mim. Porque às vezes, não é todas, não dá para generalizar, mas muitas pessoas às vezes querem usar o dom, o talento que tem, a unção que tem, para querer se sobressair em alguma coisa. E isso às vezes acaba sendo muito errado. Legal. interessante. O tempo já se passou, eu tenho viagem ainda para poder viajar, mas eu creio que deu certo na medida do possível. Primeiro, então, as pessoas que estiverem assistindo, dá aquela amenizada na crítica, porque a gente fez meio que tudo no improviso aqui. Se vocês pudessem ver o jeito que está preparado aqui o cenário, mas tudo para a honra e a glória do Senhor, deu certo. E agradeço pela presença do Samuel, além de ser um grande amigo, é meu primo, e a gente se conhece faz muito tempo, então agradeço a Deus pela sua vida e que Deus possa continuar te abençoando grandemente. E que não vai ser a primeira vez, pode ter certeza que vai ter outras vezes também. E pra... já tá até me ligando, já pra poder ir pra viagem. Pra deixar bem claro, eu esqueci de falar no começo, mas esse episódio de hoje está sendo patrocinado pelo Redes Para-Choque. Eu vou estar deixando os contatos aqui para poder entrar em contato. Se você quiser fazer pequenos reparos ou até mesmo uma pintura automotiva por completo, o contato vai estar aqui. Eu indico e recomendo. É bênção de Deus. Para finalizar, Deus, quer falar mais alguma coisa? Ou tá tudo certo? Que o pessoal possa compartilhar esse vídeo, né, esse conteúdo. E se você sentir no coração de estar patrocinando para que isso cresça, para que flua de uma forma positiva, entre em contato aí com a gente aí, fala com a gente vai estar divulgando a sua marca aqui, seu produto. E é isso aí, que Deus abençoe você, que você possa ser uma mão amiga para a gente nesse projeto, que a nossa intenção aqui é trazer pessoas com conteúdo positivo e falar do amor do Senhor. Então é isso aí, a gente encerra por aqui nosso primeiro episódio do podcast Os Escolhidos, e o escolhido do dia hoje foi o presbítero Samuel. Que Deus abençoe. Amém.